Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Senhor Snow, depois de tudo que o senhor viu mundo afora, qual é o objetivo dos Jogos Vorazes? Are you coming to the tree? Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e que a sorte esteja ao seu favor. Ah, mentira! Não sei por que ele disse isso. Oi pessoal, eu sou a Camila Couto, do camilacouto.com.br, e eu só queria dizer que eu não aguento mais esse fanservice de nenhuma saga. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, eu sou o Ale Moraga do Não Alimente Zumbis, que hoje vou chamar de Não Alimente os Tordos, porque são uns passarinhos muito fofoqueiros. Oi pessoal, eu sou a Luciana Guedes, do @lu.guedesvieira, mas eu também tô no @Camila Couto e no Papo Nerd Oficial. E eu tenho algo a dizer, o show só acaba quando o tordo canta. É verdade. Caramba, hein? Profundo, hein? Profundo, hein? É isso, galera. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Papo Nerd. Estamos de volta para o episódio 93 e o assunto hoje é sobre o filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, um filme baseado no livro de mesmo nome da autora Suzanne Collins e conta uma história mais focada no passado do presidente Coriolanus Snow. Por conta disso, eu reuni uma galera aqui que eu acho que é muito fã dessa franquia para a gente conversar com spoilers aqui nesse Papo Nerd. Corte rápido. E para você que está chegando pela primeira vez aqui no podcast, saiba que pode ouvir o Papo Nerd no seu agregador preferido ou ainda em nosso canal no YouTube. Então corra lá depois para se inscrever e ativar as notificações para acompanhar os outros conteúdos. Aproveite também para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente na @Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo, depois do nosso Mural. IJ Livreiro. Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis. Isso aí, venda, troca ou compra de livros usados, com pagamentos em dinheiro ou via Pix e à vista para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E para você que deseja ajudar a produção de conteúdo do Papo Nerd, é bem simples. Basta fazer uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Os links estão na bio do Papo Nerd Oficial. Lá tem vários níveis com metas bem legais e você já pode ajudar com valores a partir de R$1 ou pode colaborar com o Pix da Alegria, enviando qualquer contribuição para papointernerd@gmail.com e levando o Papo Nerd Oficial cada vez mais longe na podosfera. Are you coming to the tree? Os Jogos Vorazes existem para punir os distritos. Esses tributos não têm escolha. Anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, o jovem Coriolanus Snow vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray, o tributo feminino do Distrito 12. Bom, Jogos Vorazes é uma das minhas sagas de distopia favoritas. E para começar, né, eu acho que a gente pode falar aí da nossa familiaridade com essa franquia, seja nos livros ou nos filmes, e do quanto
a gente esperava, ou não, né, dessa prequela? Quando eu conheci Jogos Vorazes, eu acompanhei tanto os filmes quanto os livros. Eu li os livros e assisti os filmes, tudo ao mesmo tempo. E eu gostava tanto de cada obra individual, porque eu entendo que a adaptação não vai ser 100% fiel, até porque a plataforma é diferente. Do momento que a plataforma muda, vai ter alterações para se adequar ao público que vai consumir aquele conteúdo. E eu gostava tanto dos livros quanto dos filmes, e os filmes como adaptação. Eu acreditava que os filmes foram muito bem adaptados. Eles conseguiram ser obras muito bonitas, que tinham começo, meio, fim, um roteiro que fazia sentido, que não era cheio de furos, que conseguia explicar a história completa pro espectador, só que sem ficar desgastando, né, sem ficar cansativo, traduzindo ao pé da letra tudo o que está nos livros. Isso eu achei muito legal. E algumas alterações que foram feitas eu achei ok. Uma ou outra eu ainda me lembro assim que me marcaram, mas todas eu achei ok. Porém, essa de agora, o Canto dos Pássaros e da Serpente, a Cantiga dos Pássaros e da Serpente, eu não li o livro. Então eu não tenho como opinar da obra como adaptação. Nem comparar uma com a outra, nem como adaptação. Eu só tenho como falar do filme. Eu tinha muito marcado a história dos Jogos Vorazes como a gente conheceu inicialmente. E quando eu fui assistir o prequel, eu já tinha noção de da intenção que eles tinham com aquele filme, com aquela obra. Então, eu não fiquei com tanto pensamento do tipo assim, ai, nossa, precisa ter alguma coisa da Katniss, precisa ter alguma coisa do Tordo. É claro que eu imaginava que teria, sim, mas eu não achei que seria tanto quanto teve. Por isso que a minha frase do início foi que eu não aguento mais fanservice. Porque atualmente a gente vê um peso, eu acho que é um assunto que a gente pode até tratar em outro episódio, mas só para dar uma pincelada aqui do que eu acho, eu sinto que o público tá desesperado por sentir uma nostalgia. Tipo assim, teve uma vivência muito boa com algo e quer ter aquela sensação de felicidade novamente com aquele universo, e por isso quer ter aquele fanservice. Só que, tipo, cara, não é assim, sabe? Eu acredito que tudo pode ser renovado. E primeiro que eu não vejo necessidade de ficar adaptando tudo que tem de um universo novamente, como vai ter novamente Crepúsculo, tá tendo, eu sei que Percy Jackson é bom refazer porque ficou bem ruim o primeiro, mas, sabe, tipo assim, eles pegam coisas que já foram feitas, Branca de Neve, que vai ter o live action, estão fazendo live action de tudo que é animação agora, sendo tipo assim, será que realmente é necessário? Sim, sabe, sente a necessidade que as pessoas estão tendo para ter uma nostalgia, tá cansando o público. Pelo menos é o mesmo isso e não tá alcançando a nostalgia que eles querem. Como, por exemplo, o que aconteceu com Fuga das Galinhas, né? Que o público sentiu a nostalgia de que, nossa, vai ter um novo Fuga das Galinhas. Só que como não atingiu as expectativas deles, eles não gostavam. Eu sinto que a mesma coisa vai se repetindo. Eles querem colocar tanto fanservice para agradar essa nostalgia que acaba que fica demais. E eu sinto que aconteceu um pouco isso na Cantiga dos Pássaros das Serpentes. Eles pesaram um pouco a mão. Pois então. Meu contato foi com os filmes já. Antes dos filmes eu não conhecia a história dos Jogos Vorazes. Aqui em casa, eu e a Nath, a gente faz digamos que ela é o meu apoio literário. A Nath é a pessoa que lê muito aqui em casa. Então ela lê os livros, leu esse último também, e ela vai lendo e vai me contando sobre o que ela tá lendo. Então, para eu
eu gosto de pelo menos tentar pegar um pouco desse paralelo entre o que eu assisti com o que estava escrito nos livros, enfim, né, pra gente ter um pouco dessa ideia de como foi adaptado, o que esperar, principalmente quando se lê antes de ver o filme, como foi o caso agora da cantiga dos Pássaros e Serpentes. E eu tive uma relação um pouco inesperada com os filmes, assim, porque quando eles foram lançados, lá na época que eles foram lançados, né, eu me lembro de, ok, gostei, não amei, não saí apaixonado por Jogos Vorazes, mas eu tinha gostado bastante da história. Era a lembrança que eu tinha muito distante e de ter visto os filmes só lá quando eles lançaram. Quando tava para sair o novo agora, enquanto a Nath ia lendo o livro já também se preparando pro filme, né, a gente resolveu rever os filmes. E eu gostei muito mais do que eu lembrava que eu tinha gostado da primeira vez. Eu saí muito fissurado com Jogos Vorazes depois que eu reassisti ele agora recentemente, né. É aquela questão, né, o tempo passa, a gente muda, as coisas mudam, e o nosso olhar sobre as obras mudam também. Que, principalmente quando a gente assiste coisa muito antiga, às vezes nem é bom, né? Nosso olhar que nós temos na nostalgia, que nem a Camila falou, a gente tem aquele olhar nostálgico, aquela lembrança afetiva, e quando vai ver de novo, vê que era melhor não ter visto. Com Jogos Vorazes aconteceu o contrário. Foi muito bom eu ter visto de novo antes de ver a cantiga agora, porque eu acho que me fez gostar mais ainda da cantiga quando eu assisti. Seja pelo fato de ter visto praticamente em sequência, porque a gente viu na mesma semana em que a gente viu o novo, e aí tava com tudo aquilo muito fresco na memória, né? Tinha acabado de ler o livro, foi me contando detalhes já de coisas que a gente tava vendo no trailer, que ela ia contextualizando aquilo, e aí a questão da adaptação, né? Quando a gente chega pra ver o filme e tudo que tava no livro, pelo menos as coisas mais importantes estavam ali no filme, então comprova o que já se dizia lá dos primeiros filmes, né, que a adaptação de Jogos Vorazes, ela é muito boa, dessas franquias, assim, sempre foi muito elogiada por ser uma das grandes adaptações que a gente tem aí na fantasia, principalmente nesse estilo, e eu acho que ela se repetiu agora. Eu gostei muito de tudo que eles fizeram nesse filme, tem algumas questões na parte da narrativa, de como eles montaram, tem a questão da Esperança ter sido dividido em 2 filmes, e agora eles decidiram não dividir esse em 2 filmes. Eu praticamente teria feito o contrário, eu teria feito Esperança em um filme só, e esse filme aqui eu teria dividido em 2, porque ele tem uma quebra de narrativa muito grande para mim no meio, mas de forma geral, assim, eu acho que eu termino essa minha nova fase com Jogos Vorazes querendo mais histórias de Jogos Vorazes, assim, pra mim eu continuaria a história, principalmente nessa ascensão dos jogos, né, como eles mudaram a visão para os jogos a partir do que aconteceu agora na cantiga dos Pássaros e Serpentes. Eu gostaria de ver um pouco mais disso, os jogos lá do Hamish, eu adoraria ver, então, tipo, tô bem encantado, espero que eles façam mais. Quando eu conheci Jogos Vorazes, eu não li os livros, né? Eu tava na época do Crepúsculo. Era quase na mesma época, né? E eu sempre gostei muito mais de romances um pouco góticos, de vampiros, essas coisas. Aí fui mais pra era do vampiresca. Então tinha The Vampire Diaries, tinha Crepúsculo, acho que True Blood também, que agora voltou com tudo na Netflix. E aí uma amiga minha tinha lido os livros e falou assim, vamos no cinema assistir Jogos Vorazes. Falei, vou. Eu acho que eu tive o mesmo sentimento que o Alê. Eu curti o filme, mas eu não eu acho que não era o meu momento naquela época, né? Quando surgiu a notícia, eu até noticiei a época no Teoria Geek, quando surgiu a notícia que a Suzanne Collins ia fazer outro livro, eu falei, meu Deus, pra quê, né? Pra que outro livro, né? Porque a gente tem essa concepção que a Camila fala, que pra que mais um fanservice, pra que mais
uma prequela, a gente fica um pouco ressabiado, mas acaba sendo, às vezes, faltou a palavra, seria surpreendido. Temos Rogue One, com Star Wars, e temos a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu tinha para assistir, da mesma forma eu fiz que nem o Alê, e aí eu vi a trilogia novamente com outra visão. E por incrível que pareça, eu gosto mais da política dos Jogos Vorazes do que os próprios Jogos Vorazes, porque nos livros também são assim, eles são divididos na primeira parte, que é toda a parte da política, a segunda parte sempre são os Jogos Vorazes, né? E eu gostava disso, porque assim, primeiro, é 1984 para jovens adolescentes. É história para adolescente, a política do pão e circo, tanto é que Panem é Panem e circense, né? Pão e circo, por isso que a capital, o país chama Panem, que é pão e circo. E aí eu falo, cara, isso é muito sensacional. Eu falei, gente, é muito inteligente, muito... Você dá você fantasia algo que era... Isso era realidade no Império Romano. Que para ludibriar a fome, a pobreza naquela época, tinha os coliseus e os gladiadores. Para quem assistiu o Gladiador com Russell Crowe, via que era uma coisa assim, muito Jogos Vorazes. Então, eu acho que o que eu gosto mais é isso. Depois eu fui olhar um pouco assim, porque nós tivemos Team Edward e Team Jacob, né? Nós tivemos Team Bill e Team Eric. E aí eu fui olhar também a questão do Team Gale e Team... esqueci o nome, Pita. E aí eu falei, cara, o romance não é um romance adolescente. Tem um pouco no livro, tem um pouco no filme, mas se você vê, foi a circunstância que juntou a Katniss e o Pita, como nossos avós, às vezes, por X coisas, guerras, ou se não, circunstâncias mesmo, no meio à pobreza e tal, se uniram ali porque, vamos se ajuntar. E se você perceber, aquele amor ele não existia. Tinha do Pita, sim, por ela, mas ela não tinha, né? Na verdade, era para ficar com Gale, e do nada as circunstâncias fizeram. Então, assim, é uma coisa assim muito mais palpável de tantos trilogias amorosas, triângulos amorosos que a gente tem. E eu falava, gente, isso para adolescente. Então, quando veio a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu senti que era um amadurecimento para aqueles que já tinham, aqueles adolescentes que gostavam de Jogos Vorazes. Eu senti essa coisa assim, porque a Lucy não é perfeita e o Coriolanus também não, né? Ambos têm as suas motivações. Será que... Porque assim, se você vê, a história é contada pela visão do Coriolanus, mas a gente não sabe a visão da Lucy. Será que ela não também estava usando ele? Então, é isso que me pegou nesse filme. Quando eu saí, eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, eu gostei do filme. Então, foi... Eu senti que ela amadureceu junto com seus leitores. Assim. Claro que tem suas quebras de ritmo, né, que a gente vai falar, acho que posteriormente, mas de um todo eu gostei. Eu acho que isso é uma das coisas legais também, né? É um relacionamento muito mais complexo o deles no filme novo do que era da Katniss com o Pita. Nem vou falar da Katniss com o Gale, porque o Gale é chatíssimo. Nossa. Exatamente. Totalmente compreensível ela se afeiçoar ao Pita. Tudo bem, totalmente tudo certo. A grande circunstância para ela ficar com o Pita não foi os Jogos Vorazes, foi o próprio Gale ser chato demais. Verdade. Mas o relacionamento do Coriolanus com a Lucy é muito mais complexo, né? Literalmente, que nem tu falou, assim, né? Era um relacionamento muito mais
adolescente nos primeiros livros, e agora uma coisa muito mais adulta, mais complexa, com mais intenções por trás, com mais ciúmes, com mais medo, e até o filme explora muito menos que o livro nesse ponto, né? Sim. Do que o Coriolanus estava sentindo naquele momento, porque ele tinha um pouco de aversão aos distritos, isso refletia um pouco na Lucy, e o filme não consegue ter o tempo para explorar isso tanto. Acho que isso é uma das outras coisas que justifica que essa história fosse dividida em 2 filmes, para ter esse tempo. Eu acho que seria um clima bem mais pesado essa segunda parte, se a gente pudesse ter um pouco mais adentrando no sentimento, nas dúvidas, nos questionamentos do Snow. O sentimento de posse que ele tinha. Isso, era tóxico demais. Bom, o Snow, né? E no cinema não mostra isso muito. Não né? mostra. Fica uma coisa assim... Tanto é que, gente, eu vi algumas adolescentes lá no cinema. Eu tô com medo dessas meninas que estão achando isso bonito. Uhum. Exatamente. Mas, enfim, passando pano. Gente, não passe pano pro Snow. Mas também é uma das coisas mais incríveis que esse filme fez, e aí eu acho que não só do roteiro e do livro, enfim, que ela escreveu, mas também da atuação do Tom Bliss, né? Como faz esse cara ser extremamente encantador, e é muito fácil a gente gostar dele, né? Que eu acho que são os vilões mais incríveis que a gente tem na cultura pop, são esses, os que tu te afeiçoa. Em certo ponto é muito fácil entender a Harley Quinn quando ela se apaixona pelo Coringa, é muito fácil tu entender as pessoas que são apaixonadas pelo Darth Vader, e não é muito difícil da gente entender também as pessoas que estão se apaixonando pelo Snow jovem, né? Porque ele realmente é muito encantador com todo mundo. Exatamente. E ele usa isso a favor dele para se tornar quem que ele vai se tornar depois, né? Eu só acho interessante, Ale, que você sentiu que o Snow, ele tinha uma aversão aos outros distritos. Eu senti um pouco diferente. Eu não senti que ele tinha aversão. Eu senti que ele tinha medo de se tornar um. Porque ele era um pobre pé rapado que veio de uma família rica e estava tentando fingir que estava tudo bem, que ele ainda era rico, para ele voltar a ser rico. Então eu sinto que não é porque ele tinha aversão. Primeiro que ele não... Ninguém ali do núcleo, tirando aquele menino lá que era de distrito, que tinha se tornado capital... ninguém ali realmente tinha noção do que era viver, não conseguia se colocar na pele de uma pessoa de distrito, não sabia o que era realmente passar fome e ser uma pessoa vista como alguém que passa fome, porque o Snow passava fome, mas ele estava ali glamorizado, por fora era glamorizado, então ele não sentia a dor do julgamento, a dor de ver o distrito todo, ele tinha que vestir uma máscara. E ele tinha medo de se transformar em alguém de um distrito, ou de um, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas de um favelado. E eu digo isso no sentido igual as pessoas usam de forma pejorativa. Na cabeça dele era isso, na cabeça dele não quero ser alguém de distrito. Tanto que depois ele pegou esse medo e transformou neles na força dele para conquistar o que ele queria. Entendeu? Ainda tinha muito a culpa também. Diferente. Tinha também muito a culpa, não ele sentindo a culpa, ele colocava muito a culpa nos distritos por toda a guerra que aconteceu, porque foi a guerra que fez ele perder o pai, e quando ele perdeu o pai, que a família também perdeu tudo que tinha, né? Exatamente. Então ele culpava muito os povos dos distritos por tudo que aconteceu com ele, né? Pelo destino que estava traçado para ele, e no final das contas acabou ele tendo que fazer com que alguém do distrito fosse bem sucedido em alguma coisa para que ele pudesse trilhar o caminho dele também. Então é como a gente estava falando, né? É tudo muito complexo, as relações do Snow com todas as pessoas, principalmente com a Lucy Gray. Isso para mim é muito bom nesse filme. E é por isso que eu gosto tanto da Tigris. Porque, pra mim, ela, mesmo eu acreditando que ela está ali apenas para fanservice, eu acredito que ela foi a personagem melhor escrita ali dentro. Porque ela veio de uma origem rica, que foi ajudar pessoas pobres, porque fala assim, não concordo com esse sistema, vou
tentar mudar isso da forma que eu puder. Então, mesmo eu acreditando que ela seja um fanservice, eu ainda acredito que ela seja uma peça essencial pra história. Aí vem a questão das sequências, né? Que momento que a Tigris virou se tornou a pessoa que a gente vê nos filmes antigos, né? Sim. Em que momento que ela se tornou isso? Porque o que ela vai fazer depois que ela parte agora, ela vai ser figurinista dos jogos. Sim. Ela vai trabalhar nos jogos também, né? Sim. Em que momento que ela, digamos que ela é excluída de dentro desse círculo dos jogos e que ela começa realmente a ajudar os rebeldes, enfim. O que mudou nesse meio campo? Foi simplesmente ela ser excluída? Eu não acredito que seja só isso. Ou ela começa... Porque nesse filme mostra que ela tá vendo muita crueldade no Snow. Só que ainda tá muito longe daquela Tigris que a gente vê nos primeiros filmes, né? Uhum. Esse meio campo é que eu acho legal, assim, que seria muito legal de explorar. Sim, por exemplo, um dos fundadores da capital, de Panem, é acho que é um do antepassado do idealizador do segundo filme, que até o ator faleceu. Como que um cara que criou a capital, que ajudou a fundar, o seu antepassado vai ajudar na rebelião? Então, é uma das coisas assim que seria legal se fosse explicado. E é muito interessante também que assim, o Distrito 12 acabou por trair o pai do Snow. E aí o Tyrion Lannister, seu nome. Sim. Os Lannister sempre pagam suas dívidas. Exato. O que criou os jogos em si, ele sabia já a capacidade que o Snow tinha de ser parecido com o pai, e falou assim: se você não gosta do Distrito 12, então eu vou dar a pessoa do Distrito 12 para você monitorar, você mentorar. A mais fraca, né? Que ele achava a mais fraca. É muito... Só que ele não imaginava que a Lucy ia ter essa repercussão, né? Que ele começou a perceber, ela tem alguma coisa aí que pode me ajudar. Então, assim, eu acho que ele sempre tratou como sentimento de posse. Nunca achei que fosse diferente, não. Eu acho que a gente pode ressaltar um pouco aí da importância da Tigris também, porque ela, até em determinado ponto desse filme aí, ela é meio que a bússola do Snow ali, né? Então ela vai tentando mostrar para ele uma certa realidade ali, tentando evitar ao máximo que ele vá pelo lado sombrio, né? Digamos assim, né? Então chega um momento que, pelo menos comigo, eu falei, gente, eu não posso gostar desse cara, eu não posso me afeiçoar esse cara, esse desgraçado filho da puta, eu não posso gostar dele. Mas aí a narrativa ela vai conduzindo daquela forma, e aí chega um momento em que o Snow tem a virada de chave, e aí depois eu consigo até compreender que a partir de determinado momento ele meio que descarta a Tigris, né? Então, assim, quando ele atinge o objetivo dele, e aí ele vê que realmente ele quer seguir por aquele caminho, aí ele rompe com ela e ainda prejudica, né, a vida dela. Tem essa questão toda, a gente vê lá na frente na história no que acontece com ela, de fato, né? E eu também concordo, seria muito interessante esse meio termo, essa etapa que a gente não tem ali, né, acompanhar isso também nas telonas, em adaptação, eu acho que seria legal, né? Poderia ser interessante de se ver, mas aí é mais uma coisa para complementar aí a filha da putagem do Snow, porque a partir do momento que ele atinge os objetivos, ele descarta as pessoas, e é isso. Mas a gente tem isso. É só a gente ver Hitler com a Alemanha, Napoleão com França. Aí. Tudo começou com um cara carismático, igual o Snow, que foi comendo aos pouquinhos, comunicativo, que começou assim, comendo pelas beiradas. Olha o que ele fez. Isso aí, tem aquela lábia, passa aquela lábia em geral ali, e quando você vê, o cara já é um ditador, tá no controle de tudo, né? E aí entra essa parte aí de você... vira um massacre, uma coisa que nem os nossos netos, bisnetos vão conseguir apagar o que aconteceu, exatamente. É o que a própria Catelyn diz, né? Ela fala que ela não sabe como que ela vai falar para os filhos dela o que aconteceu.
Ela não sabe como que ela vai explicar os Jogos Vorazes para os filhos dela. Como que a gente explicar o Holocausto para os nossos filhos e netos? Então, é complicado. Só queria complementar o Alê, que ele falou sobre a esperança ter sido dividida em 2. Em compensação, esse filme teve quase 3 horas. Então, tipo assim, poderia muito bem ter sido dividido pra não segurar a gente 3 horas, porque é cansativo. E outra coisa que eu queria complementar é que eu não sei se a autora vai permitir que a história continue do jeito que o Ale queria. Por quê? Com o primeiro e o segundo livro, ela focou muito livro, e quando ela autorizou a adaptação, ela focou muito nos jogos da Arena, para mostrar a vivência da Katniss, do Peeta e tudo mais, e o retorno deles para a Arena. Em Esperança, é muito fora da Arena. Tanto as leitoras, quanto as leitoras que foram espectadoras, leitores também, né, pediam muito para ela, isso são palavras dela, tá? Pediam muito para ela que fizesse os Jogos Vorazes que os outros personagens participaram, né? Ela cita os maiores pedidos, mas ela fala que ela não quer fazer. Por quê? Ela percebeu que a maior audiência que ela teve foi quando ela fazia os jogos, quando ela falava dos massacres. E querendo ou não, os massacres são para mostrar como nós humanos somos cruéis. Porque querendo ou não, a história do livro conta, né? No filme a gente vê adultos lá jogando, mas nos livros falam como são crianças. Eles têm 14, 12, 15 anos. Então, assim, são crianças numa arena se matando. E ela não queria que a imagem ficasse na nossa cabeça o tempo todo dessas crianças, que a gente desejasse ver crianças se matando. Então, eu acho que ela não vai prolongar mais isso por um desejo dela mesma. Tanto que ela fez esse Cantiga dos Pássaros e das Serpentes de uma forma muito mais cruel que eu não esperava. Eu esperava que fosse os inícios dos jogos, que fossem mais dolorosos e um aprendizado, entre aspas, no sentido assim de o Snow estaria aprendendo o que é aquilo lá, todo mundo estaria tentando entender como guiar os jogos, mas eu não esperava que fosse tão cruel como ele foi. Porque a própria autora já tinha falado isso, que ela não queria despertar esse desejo da crueldade nas pessoas. Daí ela voltando pra isso, ela gera ainda mais crueldade. Então foi tipo uma certa hipocrisia dela, entendeu? Entendi. Eu acho que tem muito disso, assim, porque o próprio Cantiga agora ele fala bastante, né, que do motivo da criação dos jogos. Quando a gente vê os jogos da Katniss, ele já é uma coisa muito midiática, onde eles conseguiram implementar a ideia de que isso era bom para os distritos. Isso num pós-guerra era muito difícil de conseguir botar essa ideia na cabeça dos distritos e eles entendessem que realmente eles tinham que dar os tributos, porque seria a grande chance deles se tornarem alguém. Era uma coisa muito de massacre, de contenção de força. Era a capital mostrando que eles podiam controlar a força e que eles iriam matar sim alguém de cada um dos distritos, né? Ia acabar sobrando só um, porque eles tinham que manter essa lembrança da guerra. Então o filme fala muito disso, né? Você não tem que dominar pelo medo, tu tem que dominar pela esperança, tu tem que transformar os jogos em um objeto de esperança. E a gente não vê isso tanto, apesar de ser dito no filme, a gente não vê isso acontecendo ainda, né? Por isso que eu acho que eu gostaria de ver muito um pouco dessa sequência dos jogos, pelo menos até o primeiro massacre quaternário, alguma coisa assim, para ver essa mudança. Eu ia gostar de ver muito isso na tela, no livro, enfim, de ver como que essa mudança foi acontecendo, porque isso acontece muito na nossa sociedade, né? Quando tu não domina pelo medo, tu domina através da esperança. Tu dá para aquele povo a ideia de que eles podem se tornar algo melhor através dos Jogos Vorazes. Então, eu acho que isso eu gosto muito dessa ideia que eles trouxeram pro início dos jogos, essa ideia que eles trouxeram de
de como eles mudam durante esses jogos, como eles mudam essa ideia, né, de para que eles querem usar os jogos, que é muito que a personagem da Viola, que eu esqueci o nome dela agora, fala, né, para que servem os Jogos Vorazes? Ela pergunta isso pro Snow algumas vezes. Então eu acho que essa ideia do filme eu gosto muito e gostaria de ver essa ideia ser um pouco mais desenvolvida. Já que nesse filme em si, como é um jogo só, a gente acaba não vendo tanto. Mas aí tem dinheiro. A hora que isso fizer muito dinheiro, eu acho difícil a autora não resolver fazer mais algumas histórias aí pra frente. Esse mundo capitalista aí, né? Chegou no dinheiro ali, dificilmente ela não produz alguma outra coisa, né? Você falou dos pobres que veem isso como esperança, da mesma forma que com o tempo os ricos veem isso, os ricos que eu digo da capital, veem isso cada vez como mais entretenimento. Porque eles já estavam, os espectadores estavam desistindo de assistir. Eles mudaram as regras para cada tributo ter um mentor para ver se alcançava mais público. Além, claro, para mudar as regras, para mudar a dinâmica ali dos estudantes e tudo mais. Tanto que o Snow não ter ganhado a bolsa que ele queria tem a ver com isso. Mas como eles precisavam fazer aquilo continuar sendo atrativo para a capital para que eles pudessem manter aquilo, porque senão não faria sentido ter. É igual o BBB hoje pra gente. É só a gente olhar para as últimas edições. Quais são as edições que mais chamam a atenção nossa? Isso foi aí. A da pandemia, porque estava todo mundo em casa e ninguém tinha nada para fazer, daí ficava assistindo. E as edições que tem muita polêmica. Se não tem polêmica, se é uma edição tranquila, sem briga, se eles não colocam pessoas muito diferentes lá pra tretar, não tem audiência. Sim, cara. Né? Quantas vezes nesses últimos 3 anos não foi questionado se o BBB ia morrer ou não? Entendeu? É verdade, né? É um reflexo nosso disso também. Sim, e tem outra coisa também, porque se a gente for fazer um comparativo aí, as edições, se não me engano, até 2019 tava só ladeira abaixo, né? Então, o que o Little Bonnie pensou, né? Como que eu posso dar uma remexida aí? Começou a botar pipoca e camarote, cara, né? Uma parada que não tinha. Você só tinha lá a galera misturando todo mundo lá dentro. Aí, essa edição, acho que, se não me engano, a primeira que ele botou pipoca e camarote, aí parece que deu um gás ali naquela edição, que aí a galera parece que voltou, porque famosos comentando na época, Twitter, né, hoje é o X, mas na época era o Twitter, você tinha lá Bruna Marquezine torcendo pra Manu, não é, cara? Fazendo campanha, então aí o cara viu que, pô, essa fórmula aqui desse jeito deu certo, vou investir nisso. Então ele começou, a partir daquele momento, usar essa jogada. Foi uma ótima analogia essa, porque até a decisão deles botarem os mentores pros tributos é a mesma decisão do Boninho de botar famoso pra dentro do Big Brother. Isso aí. Famoso, né? Muito entre aspas, mas enfim. Porque hoje em dia eles pegam, tipo assim, um influenciador de Instagram ali, né? E aí vai e coloca lá. Mas nessa edição eu acho que eles levaram uma galera assim, que era celebridade mesmo, né? Na época, acho que não tava tão em alta igual hoje, né? Hoje, tipo assim, eles pegam ali, vamos supor, entre a galera do camarote, eles pegam metade que são conhecidos, famosos mesmo, celebridade, e a outra metade eles pegam a galera aí que já é conhecida na rede, mas isso ainda, de fato, talvez nem estourou ainda, né? Subcelebridade, né? Aí, isso aí, o termo adequado. Exato. Senhor Snow, depois de tudo que o senhor viu mundo afora, qual é o objetivo dos Jogos Vorazes? Are you coming to the tree? Então, acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais aí nessa questão da narrativa e alguns personagens aí. Porque, por exemplo, você tem lá inicialmente uma trilogia, onde pegou uma época ali onde se dividia o último filme em duas, né, em duas partes ali.
E aí a gente tem nesse filme aqui, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, um livro que ele é um pouquinho mais robusto, né? Se você for comparar com o livro final, que é A Esperança, né, da trilogia Jogos Vorazes, ele dá 2 dele, cara, né? Esse daqui da Cantiga, ele é um calhamaço perto do outro, né? Então, assim, lá eles dividiram em 2 e aqui eles fizeram 1. O Ale comentou que poderia ter sido ao contrário. Se de repente lá eles fizessem um filme e aqui eles dividissem em 2, talvez seria uma alternativa que, né, deixaria, sei lá, alguns fãs aí um pouco mais satisfeitos, né? Então acho que a gente pode pegar esse ponto de partida aí e falar sobre, primeiramente, a extensão desse filme, né? Porque eu concordo que ele é um filme extenso, né? Quando chega ali no final, naquela terceira parte, no início ali, que fala assim, o pacificador, eu falei, gente, o filme já era para estar acabando agora, ainda vai ter mais. Então, assim, né, eu não vou dizer que aquilo ali me fez achar o filme ruim, mas chega um ponto, né, que vai te levando à exaustão, né? Porque o filme ele começa bem frenético, com algumas partes ali que você fala, nossa, já tá assim, já chegou nos jogos e tal, e aí chega lá naquela quebrada ali de ritmo, realmente. E aí tem aquela parte da história ali que é fundamental para você entender esse background do Snow, mas é uma parte ali que ela fica meio que uma barriga ali, né, cara, pro final, né? Então, não sei se vocês sentiram isso. Eu acho muito interessante essas obras que mostram o passado, né, o antes de obras que já existem, porque do mesmo jeito que pode dar muito certo e os links que o autor, que o roteirista e o diretor coloca fiquem muito bons, podem também ser frágeis. Por quê? Porque nos Jogos Vorazes que a gente conheceu, em nenhum momento se fazia uma ligação da Tigres com o Snow. Agora foi criada uma ligação. Se essa ligação não for bem construída, digamos assim, se houver novos filmes e essa ligação não se mantiver bem construída para fazer uma ligação com os filmes que já existem, dos Jogos Vorazes, da Katniss e tudo mais, foi só uma informação jogada. Então, eles vão precisar construir isso muito bem para manter isso dentro do espectador, do leitor e do tudo mais. Por exemplo, tem a série The Big Bang Theory. Foi um sucesso, eu tenho várias críticas negativas sobre a série, mas foi um sucesso. Vendo esse sucesso, eles pegaram o protagonista, o Sheldon, e criaram uma série paralela que é o Sheldon criança. A questão é que, criando essa série, eles fizeram várias referências, tipo assim, mostrando os traumas dele na infância, os acontecimentos dele na infância, para justificar como ele era adulto. Só que isso gera um desequilíbrio, pelo menos eu senti nesse caso um desequilíbrio, entendeu? Do mesmo jeito que às vezes a gente olha os filmes novos que estão criando sobre vilões, se a gente pega aí o do Coringa, se a gente pega o da Malévola, tem, se eu não me engano, outro de vilão que Venom, tem o Venom também, os filmes do Venom. Se a gente... eu do Venom não posso criticar, porque eu não assisti todos, então eu não vou meter o pau. Mas tem uma pegada parecida ali. Fez bem, não. Tá perdendo nada não, né, Ale? Se a gente pega esses vilões e a gente vai comparar com as histórias que a gente foi inicialmente apresentadas deles, onde eles são os vilões, nem sempre faz conexão. Então eu sinto que há uma necessidade de ter cuidado quando se faz isso. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu senti que houve esse cuidado, mas que eles estão pisando em eu ia falar um ninho de cobras, serpentes, mas ficou demais, eu passei dos limites. Olha o fanservice. Eles estão pisando aí num campo de granada, né? E eles têm que ter cuidado, porque qualquer pisada que eles der errado, eles podem estragar a sequência. Óbvio que a nostalgia, a felicidade que a gente vai ter com Jogos Vorazes é eterno. Mas
tem que ter cuidado, porque já foi construído o futuro. Se você faz um passado que não condiz com o futuro que já existe, não vai fazer sentido nenhum do porquê que eles foram mexer. Star Wars tem milhares de retcon no meio da história pra ir consertando pra fazer esses encaixes ao longo do tempo. Eu acho que não vai acontecer com Jogos Vorazes, não. Eu acho muito improvável que... Depende de quanta grana Exato, chegue na mesa da mulher lá. A gente achou que a trilogia tinha acabado, foi lá e criaram a Cantiga dos Pássaros das... vamos ver. Tem que a gente tinha achado que tinha acabado Toy Story. Ó, aí, um pouquinho do filme. Eu nunca assisti Toy Story. E já devia ter acabado também. Nunca assisti Toy Story. Não, agora eu vou arrumar um problema. No terceiro, né? Cara, termina fechadinho no terceiro lá. Nunca foi a minha praia. Ali eu acho que assim, seria perfeito para você não mexer mais, né? Na minha opinião. Lu, eu sou apaixonada por animações. Sou apaixonada por animações. Minha vontade, meu mestrado é fazer sobre animações. Só que não dá pra eu engolir 100% Toy Story, porque pra mim, se fechou, fechou. Era pra ter acabado no terceiro. Eles quiseram fazer um quarto, não agradou a todos, daí fica aquele negócio, putz. Vamos fazer o 5 agora. Vamos fazer o 5 agora pra remediar, né? Fazer um filme do Buzz. Aí, né? Faz um filme do Buzz, né? Vamos contar a história lá do... Né? Pô, não conta, gente, não conta. Não. Deixa pros fãs, os fãs fazem filmes. A nossa imaginação já faz muita coisa. Hammett no YouTube. Tem um filme dele. Era esse. Jogos Vorazes. Esse era o Hammett e a menina lá que tira a roupa no elevador. Os fãs queriam muito desses dois. Daí ela falou, tipo, gente, eu não vou continuar dando mais Jogos Vorazes, mais crueldade pra vocês. Porque os fãs queriam conhecer esses dois personagens dentro da arena. Daí ela falou assim, gente, olha quantos traumas que eles não têm. Como vocês acham que esses traumas foram feitos? Foi com muito sofrimento. Vocês querem ver sofrimento? Eu não vou escrever sobre isso. Daí foi onde que o povo começou a se tocar, tipo assim, ela tem razão. Estamos querendo ver barbárie. Exatamente. Eu acho que dividiram a esperança em 2, porque tinha Harry Potter, as Relíquias da Morte 2. Amanhecer Crepúsculo também estava perto ali, dividido em 2. O que mais dividir em 2, gente? O Hobbit dividir em 3. Não, assim. Cara, o Hobbit eu acho que é o mais absurdo de todos. É sacanagem. De todos, porque o livro ele é pequenininho. Tipo assim, né? Comparado com a trilogia, o livro é pequeno e conseguiram extrair 3 filmes. Que os Jogos Vorazes foi lançado na época onde todas as sagas estavam sendo lançadas, né, adaptadas. Exatamente. A gente pegou um boom de adaptação de livro muito grande numa época. E agora o pessoal eu acho que agora o pessoal tá um pouco de saco cheio de sequência. E também o pessoal tá de saco cheio de filmes muito longos. Então eu não entendi esses Jogos Vorazes ter sido durado 2 horas e 40 minutos. Foi um pouco fora da curva, mas ele também ficou naquela coisa assim que não tem mais sequência, ficou só um só. Então, não sei, gente, eu realmente... Mas eu até que ok, tá bom, vamos deixar um só. Mas eu tenho uma coisa para falar. Mas depois eu falo. Sobre a questão dos filmes longos, assim, eu sou meio time Scorsese, assim. Eu não me importo se o filme tiver 6 horas, desde que ele segure as 6 horas. Isso, se for bom. Eu não tenho problema nenhum, assim. Agora, tem que fazer segurar o tempo que tu se propôs. Não adianta tu fazer um filme de 1h30 e tu tá olhando pro relógio com 40 minutos. Eu acho que o ponto de partida é o mesmo. Eu acho que esse para mim é o grande problema da Cantiga, né? Ele é mal montado estruturalmente, assim. Primeiro que as 2 partes da história, dividir só em 2, não em 3 como eles fizeram, mas esse terceiro ato ele tem um tom muito diferente dos 2 primeiros, né? Ele realmente tem eu não vou lembrar agora, mas tem um tipo de narrativa, principalmente de anime, que ele faz esse tipo de quebra,
onde realmente tu tem 4 atos e o quarto o terceiro é completamente diferente dos 2 primeiros, e no quarto ele junta tudo isso aí. Eu não gosto muito desse tipo de narrativa. Mas você não percebeu que é porque é para representar os Jogos Vorazes, o inicial? Porque os 2 primeiros Jogos Vorazes têm um tom muito de massacre e o segundo é um tom político. Eu senti que esse foi uma mistura dos 3. Acho que pode ser. O meu problema foi realmente tu botar tudo isso num filme só, né? Porque quando tu vai montar uma estrutura, principalmente em capítulos, se a gente for pegar a estrutura clássica, né, da narrativa, tu tem um primeiro e um segundo ato que ele vai desenvolver uma história, ele vai para uma crescente e ele precisa encerrar essa história. A gente termina essa segunda parte do filme muito no ápice da história. Tu tá muito no aquele final, eles tentando sobreviver, o jogo terminando e ela vai vencer o jogo e tal. E aí depois ele cai o ritmo demais, assim. Ele começa, literalmente, Sim. ele começa uma história nova. Ele te apresenta um lugar novo, ele te apresenta personagens novos, e ele não te dá o tempo para conhecer lugar, personagem, e nem mesmo a história que tá acontecendo lá. Porque tem toda uma rebelião se formando ali no Distrito 12, onde o amigo dele começa a ter interesse nessa história, porque ele tinha alguns ideais ali, e toda essa parte do relacionamento do Snow, da parte do relacionamento dele, do Snow com a Lucy, do relacionamento dele com o amigo, dessa rebelião que está se formando, nada disso a gente consegue ver, para quando acontece as coisas que acontecem no filme, quando tem personagem que morre, não sei o quê, a gente não se preocupa porque a gente não conheceu esses personagens. O filme não tinha mais tempo para isso, a não ser que ele fizesse um filme de 4 horas e não de 2 horas e 40. E mesmo assim teria um problema grande aí de ritmo de narrativa, né? Quando tu entrega um negócio tão no ápice e baixa tanto o ritmo, a chance de tu fazer o espectador perder o interesse é muito grande, né? E é o que acontece, eu acho, muito nesse filme. Como eu conheci a história antes, eu não senti tanto, porque eu tava naquela expectativa de ver como é que eles iam fazer as coisas que eu já sabia que ia acontecer. Mas se tu pega uma pessoa que não conhecia a história antes, realmente o filme começa a ficar chato a partir daquele momento que ele vai pro distrito, né? Porque é como se tu estivesse começando uma outra temporada de uma série. É verdade. Né? Aquela série que termina muito no ar. Né? Isso, uma coisa assim, sabe? Então, cara, por exemplo, jogar aquilo ali para uma pessoa mais nova que está chegando agora na franquia. Talvez nem fosse tanto a preocupação, sei lá, da direção ou das partes envolvidas, da própria autora, talvez, porque a história está ali fechada. Então, estão me enchendo o saco para fazer esse filme desse livro aqui, então eu vou fazer e vai ser desse jeito aqui, vai contar e chegar no final ali, acabou, amarra tudo e acabou. Não é igual, por exemplo, hoje tem tantas sagas que a pessoa quer introduzir um produto novo ali para ligar com uma trilogia lá de trás para trazer gente nova para assistir aquilo, né? Se a pessoa está chegando ali agora, e pega um filme desse ali, eu acho que nessa terceira parte do filme vai dar uma desanimada. E o que eu vou querer buscar a fundo nisso aqui, né? De repente, né, posso estar errado, mas eu acho que essa impressão fica para uma pessoa que não tem um background todo, né? E talvez não funcione para um novo fã da saga. Eu acho que foi por isso que o Peter Jackson tirou o expurgo do condado do Retorno do Rei. Entendeu? O ápice foi ali. Acabou, o anel foi destruído, a guerra acabou e todo mundo ficou feliz e tal. Para quem lê o livro, sabe que ainda quando os hobbits chegam em casa, eles não encontram a vida dos hobbits linda e maravilhosa como era antes. Eles tiveram que brigar, tiveram que expulsar o Saruman e o Grima Língua de Cobra de lá. Então eu acho que e não tem isso no filme, né? Eles cortam isso justamente para não perder o ápice, não perder o clímax que foi com a queda do anel, então, e de Sauron. Então eu acho que ficou faltando isso em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, um corte. Nem que tenha sido uma sequência ou tal, mas alguma forma para tornar a história
da Lucy mais grandiosa do que ela é, porque ela acaba se tornando uma lenda, né? Ela se torna uma lenda dela mesma, porque não sabe se morreu, se matou, deixou de morrer. Então, se não tem corpo. Isso aí. É verdade, cara. Se é uma coisa que a gente aprendeu com Star Wars, é isso. Se não tem presunto ali. Menino não é menino. Não só Star Wars, como Marvel, né? E às vezes até corpo tem, mas a gente dá um jeito. Vem um multiverso aí do nada pra trazer aquela a gente corta os corpos no meio, depois junta eles de novo. Vira uma aranha. Sim, cara, sim, exato. Eu tinha passado o bastão pra Lu, pra ela falar primeiro, porque eu tenho uma opinião um pouquinho chata com isso, que é o quê? O Ale falou sobre tudo bem a obra ter 6 horas desde que aguente. É muito difícil hoje em dia você ter um roteiro de uma obra que aguente 3 horas. Essa é a minha questão. Então, assim, quando eu vejo uma obra de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, eu já sei, tipo, o roteiro não vai aguentar. Porque hoje em dia, dificilmente você vai agradar o público com um roteiro. O roteiro pode até ser bom, mas não vai aguentar, sabe por quê? Até nós, que somos mais velhos, já estamos viciados nos vídeos de 15 segundos, 30 segundos. É verdade. Exato, nas dancinhas. Vai se tratar, garota. Estamos limitados, nossa atenção já está limitada a isso. Então, por exemplo, no filme de Napoleão, teve 3 horas de filme, mais ou menos. Mas Napoleão é ruim, né? O problema dele não é a duração. Eu não achei. Napoleão eu não achei de tudo ruim, porque eu consegui extrair dele coisas boas em relação a Josefina. Por toda. Eu não vou falar dele aqui, deixa outro podcast. Por que eu digo também que minha opinião é um pouco complexa? Porque na minha cabeça é assim: se o filme precisou passar de 2 horas e meia, não era pra ser filme. Ou era pra ser 2 filmes, ou era pra ser uma minissérie. Por que eu digo isso? Os Eternos. Os Eternos é um filme da Marvel, só que ele foi muito mal estruturado. Agora pensa isso em uma minissérie. Cada herói sendo desenvolvido individualmente, mostrando suas fraquezas e forças, e a história sendo desenvolvida ali. Com a representatividade que eles quiseram colocar, com tudo e tal, legal. Só que não foi legal eles serem colocados no filme. Porque todo o potencial que os heróis teriam ali não foi colocado. Tanto que eu vi a Lu revirando os olhos, exatamente por causa... Você, não adianta. Revirando o olho. Exatamente. Você não conseguiu entender nenhum dos heróis. Não gostei. Muito menos Jon Snow. Eu entendo que ele tem essa pegada realmente aí acerca do que vocês falaram, só que assim, eu acho que eles quiseram criar uma obra que fosse um pouco mais contemplativa, só que eu reconheço que o formato seria melhor dividido ou em 2 filmes ou uma minissérie. Isso ia explorar muito bem, cara, seria outra coisa. Entendeu? Então assim, eu acredito que uma obra, se ela pode ser bem desenvolvida a longo prazo, por que fazer um filme gigante, ou então um filme jogado, corrido, que nem foi Eternos, que eu sinto que Eternos poderia ser melhor. Não digo que ele tem um grande potencial, tá? Mas, tipo assim, que ele poderia ser melhor. E não aconteceu, porque ele não foi bem desenvolvido. Da mesma forma que tem filmes longos pra caramba, mas que não fica legal, porque fica cansativo. E quando não fica cansativo, eles começam a enfiar um monte de coisa no roteiro para dar o tanto de filme, como se fosse assim: fomos contratados para fazer um filme de 3 horas. Vamos enfiar coisa aqui dentro até dar 3 horas. Vamos encher linguiça, então. Exatamente. Então, assim, eu sinto que se você precisa de 3 horas para contar uma história, por que não contar ela melhor, mais detalhada em uma minissérie, do que colocar num filme? Ou então, não, eu quero fazer uma história que em teoria era para ser grande, mas eu vou fazer ela mega reduzida para ela caber em 1 hora e meia. Sabe?
parece que tem uma necessidade de estar na tela do cinema. É tipo assim, eu quero estar na tela do cinema, então eu vou fazer um filme, nem que seja com 4 horas de duração, pra estar lá no cinema. Entendeu? Então eu sinto assim que tem várias complexidades aí dentro, onde o autor, o diretor, o roteirista poderia pôr a mão na consciência e falar assim, será que vale a pena gastar dinheiro distribuindo meu filme para um cinema, para várias redes de cinema, que não vai dar o lucro suficiente para se pagar, ou então que vai gerar uma crítica negativa muito grande sobre o filme, sabe? São várias questões que a pessoa lá na pré-produção pode pensar, sabe? Isso deu uma treta gigantesca no Twitter um tempo atrás. Ai, ainda bem que eu não ligo muito pro Twitter. A Lu que é boa no Twitter. Gigantesca, eu só passo lá pra dar oi a cada uma vez no mês. Eu acho que ele vai muito além de uma duração, né? A diferença de um filme para uma série. Não é simplesmente tu pegar a mesma história, dividir ela em pedaços. Por exemplo, ele lançou... pegasse os 3 capítulos da Cantiga dos Pássaros e Serpentes e lançasse ela em 3 episódios dentro de uma série ou de uma minissérie. Ele tem questões de roteiro, de andamento de roteiro, de narrativa, enfim, que eles vão ser bem diferentes além da duração, né? O Irlandês é um filme que é longo e que o roteiro se presta a ser longo. O Assassino da Lua das Flores, que tem agora e está aí sendo cotado como um dos melhores filmes do ano, é um filme que o roteiro se basta para dentro daquelas quase 4 horas. Trazendo um pouco mais para a cultura pop, o Ultimato é um filme que se basta dentro das horas que ele tem. Então, eu acho que o que eu quis dizer é que realmente o roteiro precisa segurar essas horas. A questão do público é uma discussão bem mais diferente, eu concordo muito contigo, assim. O público está rechaçando esse tipo de produção porque realmente a gente vive num mundo em que as pessoas estão muito mais ligadas no TikTok, no uso do Instagram, de conteúdos muito mais rápidos. A gente se preocupa pessoas muito mais com... imediatistas. Com certeza, assim, a gente se preocupa muito com isso quando está fazendo vídeo para o Instagram, quando tá fazendo vídeo pro YouTube, de não fazer vídeos muito longos, porque ninguém vai ver até o final, porque o YouTube não vai entregar quando o vídeo for mais longo do que uma certa duração, porque ele entende que o público dele tá pedindo coisas mais dinâmicas, mais rápidas, enfim, tanto que criaram os shorts pro YouTube também, né? Então, a gente tá nesse tempo em que o público tá pedindo coisas diferentes. Isso eu concordo plenamente, assim. Se o público tá certo ou não, eu acho que nem vem ao caso, porque não é uma questão de certo e errado, né? É uma questão de costume e de gerações e de tempos, e enfim. E aí, voltando ao meu ponto com Cantiga, é realmente isso, assim. Para mim, o grande problema é a quebra de narrativa. Ele não sustenta o tempo que ele tem exatamente, não só pelo tempo, não só por ser um filme longo, mas porque realmente é uma narrativa diferente que faz com que tu perca o interesse no meio. Esse eu acho que é o grande problema da duração dele. Ale, quando eu falei em transformar o filme em minissérie ou em série que seja, eu entendo toda a diferença da estrutura e do roteiro de um pro outro. Mas eu digo no sentido de, tipo, foi o que você falou. Os filmes não tá se bancando como filme. Mas eles poderiam ser boas minisséries ou séries se fossem bem estruturadas, transformadas, né, na estrutura de transformar a estrutura de filme em série. É como se tivesse o final da Cantiga tivesse realmente anulado os outros, como se só a importância de se a Lucy matou ou não. Não, se o Snow matou ou não a Lucy é mais importante do que a própria história ou os próprios Jogos Vorazes. E chegamos aqui agora ao momento dos nossos balões, né? Momento aqui que a gente dá as notas para esse filme, então quero saber de vocês. De 0 a 5 balões, quantos balões vocês dão para A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? É possível dar 3,5 balões? Sim, como os dois faladores disseram uma vez, né? Um balão meia bomba. Exatamente, isso que eu ia falar. 3 balões cheios e um meio murcho.
Meio The Office. Maravilhoso. Então comigo é 3,5. É uma questão mais de que, pegando o gancho do Alê, a construção do roteiro não foi inteligente por conta de ter deixado um final conturbado demais desnecessariamente. Ele poderia ter discorrido melhor o roteiro, ou então dividido em 2 roteiros para conseguir pegar a parte da introdução e depois a parte da transformação do Snow, né? Pegar esse meio do caminho do como que ele surgiu, para quem ele se transformou. Como também todo o fanservice desnecessário, como eu falei lá no começo. Que não que seja desnecessário totalmente, mas é que eles tentam forçar todo momento uma nostalgia, vou trazer o espectador que assistiu os outros 3 filmes pra cá, tanto que eu vi a notícia doidado toda hora falando sobre as referências que tem dos outros filmes, sobre que citam a Katniss, que a Katniss aparece sim, senhor, lá no filme, sendo que na verdade é que não aparece a Katniss, né, aparece o surgimento do nome dela, né, e assim vai. Enfim, é por isso que vai meus 3,5. Por eu ter bebido 5 litros de água no dia e 1 litro foi só durante o filme, eu ter ficado segurando a minha bexiga durante 1 hora no final do filme. Acho que esses 3,5 vai nesse caminho aí. Eu fui até olhar no meu Letterboxd quando eu tinha botado, mas eu vou ficar com 4 balõezinhos. Fui ler estrelinhas aqui. Vou ficar com 4 balõezinhos porque, como a gente já falou, né, eu acho que o principal é esse problema no roteiro que tem do filme, na construção, na narrativa, na direção também, do Lawrence também, de como ele estruturou esse filme, eu acho que é bem problemática, mas ele tem alguns outros pontos que para mim são bem louváveis, principalmente na questão da construção dos personagens, e aí vem bastante do livro, né, da relação do Snow, de como o Lawrence consegue trazer isso do livro para o filme, de fazer com que o filme seja realmente uma história contada a partir dos olhos do Snow. A atuação do Tom Blyth também eu acho maravilhosa, assim, que faz que eu passe de um 3 para um 4, digamos assim. Não saí tão encantado pelo que a Rachel Zegler fez no filme. Acho que o roteiro prejudica um pouco o lado dela também, por ser muito a visão do Snow, mas aí também eu acredito que é muito da base do livro também. Mas em alguns momentos eu sinto que ela tá um pouquinho além, sei lá, enfim. O Tom Blyth acabou conquistando mais, talvez por esse protagonismo mesmo. E ele fez o que eu falei, né? Ele fez a gente se encantar por um cara que a gente odiava 3 filmes atrás. Ou 1 filme atrás, enfim. Né? Nos outros filmes a gente odeia o Snow, por mais que ele seja feito por seja interpretado maravilhosamente bem, mas a gente odeia aquele cara, e aqui a gente acaba saindo encantando, mesmo que o nosso consciente venha dizendo que a gente não pode gostar desse cara, que ele é do mal, mas é meio irresistível não sair encantado pelo Snow no final de Jogos Vorazes. E eu acho que o grande ponto é a atuação do Tom no filme, que pra mim é um dos pontos altos do filme. Ale, o meu personagem predileto é o Anakin, ele mata criancinhas, Ale. É isso! O Anakin consegue ser o melhor Jedi e o melhor Sith ao mesmo tempo. É verdade. Eu já desisti da Lu faz um tempo, não sei se vocês sabem, né? Agora vocês já sabem o motivo, na verdade. Bom, olha, eu dou 4 estrelas. Eu assisti um comentário sobre o filme e eu amei esse comentário. É da Mikan, vocês devem conhecer Mikan com 3 N's no final. E ela associou a cantiga dos pássaros e da serpente com Dom Casmurro, sendo o Snow, eu ia falar Jon Snow, gente. ela comparou o Snow com o Bentinho e a Lucy como a Capitu, né, que é a cigana, e a visão é dele, então a gente não sabe quais são as intenções dela para com ele. Então eu gostei muito disso, porque a gente também não, do mesmo jeito que a gente não sabe se ela traiu ou não traiu,
a gente não sabe se ela morreu ou não morreu, né? Então eu achei muito interessante. Então eu gostei disso, mas a minha nota baixa justamente porque faltou ali um Peter Jackson ali para cortar ali quando tinha que cortar, porque realmente o que o Ale falou é verdade. O final anula o começo e o meio do filme. Então, essa quebrada de ritmo me deixou um pouco olhando no relógio várias vezes para ver a hora que terminava. Então, 4 balões. E eu quero dizer aqui que a gente podia mudar balões para estrelas, porque balões me remete a It. E eu odeio palhaço. Mas eu acho que eu já expliquei isso uma vez. A gente fala balões aqui, mas na verdade não são balões de bexigas, são balões de fala. Não tem nos quadrinhos os balões de fala? Eu lembro do balão. Eu tenho que rever então agora. Eu imagino o Ale imaginando os balõezinhos já pintados. Gente, é porque eu já os emojis do balão no WhatsApp é o balãozinho vermelho. Eu falei, gente, é o It todinho. Então, ali eu entendo aquilo ali como uma bexiga, né? Então, ali é uma bexiga. Tá. O balão que a gente usa aqui, porque se você for olhar a logo do Papo Nerd, ela tem 2 balões, Papo Nerd, né? Mas são balões de fala em quadrinhos. Entendi. Né? Então aí eu fico usando esses balões aí como esses, né, como o símbolo, a característica aqui, né, do Papo Nerd. Carioca, né, que usa bexiga em vez de balão, lá não é balão. Aqui é balão também. Olha, mas dessa vez aí que os 2 faladores criaram um meia bomba lá, eu acho que eles criaram achando que era bexiga com o nome de balão, então ficou nessa. E eu só acho que agora você tem que fazer esse recorte nesse podcast e mandar pra eles. Disclaimer. Boa. Então, mas quem sabe na próxima temporada a gente dê uma reformulada aí nessa parte das notas, né? Mas, ô Lu, 4 balões não é nota baixa, não. Você falou aí que é nota baixa, cara. 4 balões não é nota baixa. Sim, não. Foi a Ká que falou que a dela foi baixa, 3,5. Que eu fui cruel, porque os dois eram 4 e eu 3,5. Então, mas eu não acho 3,5, se você for parar pra pensar, 3,5 de 5, ainda tá alta. 7. Sim. 7. Então, tá bom. Porque tá baixo, né? Em notas eu dei 9, aí de balão eu tirei 1. Espetou um alfinete no balão, né? A bexiga aí de novo. Aí, porque eu me ela foi tentar murchar, foi tentar murchar pra dar o meio e estourou o balão. Ih, caramba, ficou 4 só. Não vou dar meio, não. Então, bom, a minha nota vai ser 3 balões e meio também. Tô com a Diva Couto nessa aí. Realmente eu acho que, né, o que pega mais aí é a quebrada de ritmo que a gente já falou, né? Isso aí foi uma das coisas que realmente chegou na hora, além de eu escutar outras pessoas na sala de cinema, falando, nossa, que isso, mas tem mais uma parte. Então eu também fiquei um pouco confuso, porque eu não li esse livro ainda, então eu não esperava essa mais uma parte, como se fosse um outro arco e tal. Então aquilo ali meio que deu eu senti aquele momento ali, né? Isso aí pesou muito na hora de dar essa nota aqui. Mas, né, acaba não sendo ruim, não é uma nota baixa, né? Afinal, já foi muito bem falado aí. Eu gostei demais do Snow, né? Ao ponto de você falar assim, pô, esse cara é um vilão que a gente ama odiar, né? Então você ter esse background todo aí para você agora. O Ale falou que assistiu na semana antes de ver o filme. Eu comecei a reassistir esses dias. E aí já com essa noção, né, que a gente tem desse último filme, você fica, caraca, velho, você tem um background desse cara, então ele tá agindo assim por conta disso. Essa decisão ele tá tomada baseada numa ação dele lá atrás. Então fica muito mais rica a obra, a experiência de você acompanhar agora depois de ter assistido isso, né? Então gostei demais dessa história de como eles construíram isso tudo aí, meio que, né, as 2 primeiras partes, né? A terceira a gente sabe que era necessário para concluir, mas né, infelizmente, na minha opinião, não foi a melhor. Mas não foi o suficiente para poder dar uma nota baixa para o filme, né, galera? E também personagens icônicos, né? A gente tem lá a Lucy Gray, depois você fica assim, caraca, velho, então ela é a da música, ela que fica como o símbolo lá depois. Isso aí também foi interessante de conhecer, de ver. Porque em determinada parte da história de Jogos Vorazes, você descobre que o Distrito 12 só teve 2 campeões, né? Um é o Haymitch, quem é o outro?
A Lucy, né? Então, conhecer isso dentro da franquia, né? Eu acho que, para quem gosta, né, isso enriquece muito a experiência, se você voltar agora reassistindo tudo, né? E tá aí um bom filme, um baita filme, super indico aí para quem gosta, quem é fã. Talvez não para quem vai entrar agora, né? Mas para quem ali já conheceu e ainda não assistiu, fica aí, né? Como uma baita indicação aí. 3,5 balões é a minha nota. Momento TCC. Os Jogos Vorazes existem para punir os distritos. Esses tributos não têm escolha. E agora chegamos aqui ao nosso momento TCC, momento jabá aqui do Papo Nerd, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa a caixa postal, deixa o Pix. Fiquem à vontade aí, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Thiago, agradecer o espaço de colocar aqui minhas ideias, às vezes minhas lerdezas, talvez, concordando ou não com o pessoal, e muito obrigada. E deixar aqui meu @, tanto no Instagram quanto no X/Twitter, não sei mais como chamar isso, o @acamilacouto. Eu tô mais no Instagram do que no Twitter. No Twitter eu passo só para dar um alô uma vez no mês, bater lá o cartão. E vocês podem acompanhar meus textos no camilacouto.com.br. Lá é meu blog, onde eu escrevo, e também a Célia Costa escreve. E de vez em quando eu tenho participações especiais, como da Luciana Guedes. Às vezes eu participo também no Tecmundo. Agora tá muito mais lento do que antes, mas às vezes eu publico no Tecmundo algumas críticas, quando eu recebo algumas cabines que são interessantes para eles. E na sessão no caderno da minha série. E participo também do Cinema em Série, que é um podcast. Agora o podcast está um pouquinho parado por conta de vários acontecimentos pessoais dos integrantes. Daí acontece que trabalho, correria de mudança de situações, daí vai acontecendo que vai demorando um pouquinho. O podcast que era quinzenal acabou que se transformou em mensal. E tá tudo bem. Isso, tá tudo bem, eu entendo isso perfeitamente. Achei tudo, eu divulgo no @CamilaCouto, então me sigam lá que todo mundo vai ficar atualizado. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui na presença de vocês, foi muito legal vir aqui bater esse papo de Jogos Vorazes. Sempre que quiserem me convidar, estou aí de novo. Vocês me encontram no Não Alimente Zumbis no YouTube, nosso principal material para entregar, onde a gente está aí toda semana cobrindo as principais estreias do cinema e dos streamings, para dar aquela ideia para o nosso público da onde ele pode investir o tempo dele, já que a gente tem tanta coisa para ver aí, tanta estreia que chega nos streamings durante a semana, e no cinema mais ainda, né, cinema cada vez mais caro. A gente tenta ajudar o público aí a, pelo menos, ter uma luz de onde botar as suas escolhas, o seu rico dinheirinho. Toda semana, então, com as nossas estreias. E nos acompanhe também no Não Alimente Zumbis, no Instagram, no Twitter, no TikTok, em todos os lugares que você procurar em Não Alimente Zumbis, eu estarei lá. Eu e a Nath estaremos lá com as nossas carinhas. Obrigado pelo convite, chefinho. Agora a Thalita, boss, né? Boss. Gente, adorei falar sobre Jogos Vorazes. Ale, foi um prazer te conhecer. Eu já conheci a Nath, agora você também. A dupla é incrível, eu gosto muito de Não Alimente Seus Zumbis. E adoro a série também, Não Alimente os Stormtroopers. Adoro tudo. A Ká é uma parceira de anos, né? Que também é uma amiga. E a gente está lá no camilacouto.com.br. De vez em quando eu faço umas matérias lá. Passo vergonha, mas tudo em prol dos nerds e geeks. E vocês também me encontram lá no @lu.guedesvieira. Vocês me encontram no TikTok, no Twitter, ou X, é Lunênia. Se você quer saber o que é Nênia, procure no Google, tem a ver com o Senhor dos Anéis. E também estou aqui no Papo Nerd, como a nova integrante colaboradora.
Isso aí, cara. Tá, a Lu cada vez mais frequente aqui no Papo Nerd, né? Também se tornou uma colaboradora aqui, juntamente com a Thalita Amaral, né? Então, a família do Papo Nerd está crescendo. Em 2024 teremos bons frutos aí, galera, né? No mais, só agradecer cada um de vocês aqui. Obrigado, Camila, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Valeu mesmo. Ale, brigadão, cara. Valeu, a gente já tinha conversado sobre o One Piece numa live, né? Para quem quiser acompanhar, tá lá no YouTube do Papo Nerd. E é um prazer enorme, cara, ter você aqui com a gente também no podcast do Papo Nerd. E reforçando aí, você falou que sempre que quiser posso te chamar, então, cara, já fique avisado aí, porque você vai vir aqui mais vezes, sim. Com certeza. Só chamar que a gente vem bater o cartão. E Lu, eu agradeço imensamente pela força, pelo apoio que você tem dado, pela sua disponibilidade também, né? A gente fica trocando ideia praticamente o dia inteiro, toda hora, tô enchendo o saco dela lá, né? Então, eu fazendo um recurso especial e marcando live. Né, a gente montando o cronograma lá das coisas, quem que a gente pode chamar, quem está disponível, né? Não, esse aqui fica... Então, assim, a gente fica sempre em contato, mas aqui também, né, merece esse agradecimento aqui, por mais uma vez estar aqui com a gente, para falar, né, de coisa boa da cultura pop, né? Muitas coisas aí pra gente conversar também. E esse foi um tema muito bom que a gente abordou aqui, né? Então, só mesmo de coração agradecendo mais uma vez. E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Esse foi o episódio 93. Aqui ficou a nossa análise e discussão sobre Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, né? Baita filme aí, que pode funcionar aí para reacender a chama dos fãs mais ávidos aí da saga, franquia Jogos Vorazes. E para você que nos ouviu até agora, prove postando ou comentando a hashtag podcast Papo Nerd nas redes, que iremos checar depois. No mais, obrigado pelo carinho, pela companhia. Aproveite para curtir esse episódio, compartilhar com todos os seus amigos e seguir o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. E se estiver pelo Spotify, não esqueça de deixar sua avaliação lá. Manda logo 5 estrelas pra gente. Para dúvidas, críticas, sugestões ou ainda mandar aquele pix maroto, só enviar para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura TM. Quem quiser conversar comigo, tô lá no Instagram e no X, antigo Twitter. Até mais e obrigado pelos peixes. Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura TM e desejo uma boa sorte a todos vocês que... Não, peraí, não, essa frase ficou horrível, não era isso que eu queria falar, não. Eu entendi que frase você queria falar. Eu queria falar que a sorte esteja a seu favor, mas eu desejei boa sorte, olha só, que viagem. Do prequel. Falei certo? Do prequel. É prequel, prequela, né? Acho que é um dos dois, é porque prequela eu acho que é o traduzido para português, se não me engano, né? Para ortografia portuguesa. Prequel. E aí, podem acrescentar alguma coisa aí a mais aí, Camila? Eu acho que tá mutado. Aí, Camila. Eu vou deixar a Lu falar primeiro no meu lugar, porque eu tô sentindo que ela tem mais coisa pra falar aqui, ou que ela tá até rindo. Então passa pra ela, passa a bola pra ela. Depois eu volto. Vamos passar para a próxima discussão, então, que vai ser intervalos durante os filmes no cinema. Não bebam aquela água pausa para poder tirar a água do gelo. Mais um episódio de algumas horas. Onde a gente escreve umas coisas. Aliás, estão falando aqui no meu ponto para mim que alguém tá devendo para mim um texto de Ahsoka. Sabe? Alguém. Estou. Não sei quem. Na verdade, eu estou devendo um pra você e um pro Thiago. Mais ou menos. Olha, eu não queria falar, não, eu ia deixar isso baixo, mas já que ela tocou no assunto, né, eu acho que a gente pode abrir. São assuntos totalmente diferentes. 13,5, justifique sua resposta.
Tava aqui a 1h11 já justificando. Acho que já foi o suficiente, né? Já tem mais do que justificativo suficiente, né? Já tá mais do que embasado já, né? Mas resumindo, já que você pediu... Ser coerente com, com a não, minha calma nota aí, lá. só eu que vou ser cruel? Não, Cruella. só Não, mas cruel. é minha nota ainda, João. Mais uma vilã aí que a gente falou do filme que fizeram, a Cruella. Já vou fazer um filme de mim. Vem aí. Pode colocar coraçõezinhos, Lu. Tipo, como é Coraçõezinhos que... favoritos. Eu no Mario, né? sabe? Igual no... Eu nos entrando no videogames. Papo Nerd criando polêmica com o chefe. É aquela típica funcionária que já quer entrar mudando tudo. Já chegou. Entrou cheio de ideias. Você tá numa janela é já, né? cortada logo depois da experiência, dos 3 meses, não sabe por quê. Este podcast foi editado por Thiago Moura TV.